Olá, hoje eu vou falar de uma família. Essa família ela tinha a mãe, o esposo, o pai e 2 filhos. Essa família ela vivia em uma terra, em uma cidade de muita fartura. Era uma cidade que produzia muito trigo. O trigo ali naquele lugar era abundante. E essa família, assim, eles viviam, eram unida, a família unida, e eles nunca tinham passado assim dificuldade na vida deles. Só que aconteceu um evento nessa cidade assim que trouxe uma fome. Muitas pessoas passaram necessidades. Aquelas pessoas que eram uma classe social média baixa, então elas passaram a sofrer o dano dessa situação. Faltou o trigo, faltou então o trabalho, porque já não se contratava tantas pessoas para trabalharem, e o provedor dessa família, dessa casa, resolveu sair desse lugar. Ele chamou a esposa, chamou os filhos e falou: olha, nós vamos mudar, porque aqui não tem condição da gente ficar. Por quê? Nós já estamos passando necessidades aqui, nós já estamos enfrentando problemas nesse lugar. Esse lugar era tão farturento, assim, de trigo, que ele tinha um apelido de cidade do pão, casa do pão, de tanta fartura. Mas houve essa fome nesse lugar. E eles saíram, essa família saiu. O esposo, a esposa e os 2 filhos. Lá nesse lugar, eles começaram a trabalhar, a ter novamente a renda para sustentar essa família, se alimentar direito, se alimentar bem. Esses 2 filhos se casaram nesse lugar. Eles ficaram lá mais ou menos 10 anos nesse lugar. E eles casaram, essa mãe teve ali 2 noras, e essa mulher, ela era conhecida como uma mulher muito agradável. Ela era uma mulher amável, uma mulher dedicada, dedicada à casa, à família, aos filhos e às noras também. Então, casaram os 2 filhos, 2 noras vieram morar com eles, porque essa família, eles moravam todos juntos. Os filhos casaram também, mas continuaram ali, dentro da casa, a mesma família, todos unidos. Só que aconteceu algo assim inesperado para essa mulher. O marido dela partiu, faleceu, morreu. E quando esse marido morre, ela ficou muito preocupada. Só que ela sabia que ainda restava ali dentro daquela casa, daquela família, os 2 provedores, que eram os filhos. Então, ela preocupou, sentiu falta do esposo e tudo, mas ela ficou assim mais conformada, porque ela sabia que tinha os 2 filhos ali para trabalhar, para prover o alimento para aquela casa, já que ela e as noras eram donas de casa só. Só não, porque é muito trabalho, né? Ser dona de casa, eu acho que é o maior trabalho hoje que existe. Então, assim, elas ficaram ali, pronto, os 2 provedores ali. Só que aconteceu outra tragédia nessa família. Essa mãe essa mãe perdeu agora os 2 filhos e as noras perderam os esposos. Olha bem que situação difícil. E agora, o que fazer? O que fazer com essas mulheres que até então trabalhavam só dentro de casa para manter ali a família unida dentro dessa casa? Essa mãe agora se vê em desespero, sem saber o que fazer. Só que ela tinha uma nora que era muito amiga dela, muito companheira. A outra não. A outra era meio assim, arredia, às vezes concordava, mas
às vezes voltava atrás. Ela era diferente, mas tinha uma especial. Tinha uma que ela se dava tão bem com ela que as duas se tornaram mãe e filha, de tão, de tão assim bonita que era aquela amizade. Só que essa mulher chegou para as duas noras e falou assim, porque as duas noras eram dessa nova cidade que ela tinha ido. Chegou para elas e falou assim: olha, minhas filhas, eu vou ter que voltar para minha terra, porque além dessas duas tragédias, a morte do marido, dos dois filhos, começou o que então? Já que os provedores já não estavam mais, elas passaram a ter dificuldade, necessidade de alimento. E começou nessa cidade também o que aconteceu na outra, a faltar pão, o alimento, e pior ainda para ela, que não tinha mais os provedores na sua vida, na sua casa. Então ela chama as noras e falou assim: olha, minhas filhas, eu vou ter que voltar, porque eu fiquei sabendo que lá onde eu morava começou a ter fartura de novo. A cidade começou a desenvolver de novo, a agricultura está crescendo novamente. Agora eu soube que está tendo fartura de alimento, de pão novamente. Eu vou voltar para lá, porque lá eu tenho alguns parentes ainda que podem me ajudar. Uma das noras, essa que era meio arredia, que às vezes não concordava com a sogra, ela falou assim: então tá bom, eu vou ficar aqui, porque aqui é meu lugar, essa cidade aqui eu tenho minha família, meus parentes, eu vou ficar. Mas a outra nora, que era companheira, que era amiga dela, que era aquela conselheira, juntas ali, as duas ali, uma com amor, que era a sogra, a outra com companheirismo. Essa nora chegou para essa sogra e falou assim: não, eu te conheço, eu sei quem você é, eu sei a dor que você passou e passa, eu sei dos seus problemas, eu sei, mas eu sei também do seu amor por mim. Eu sei da companhia que eu tive com você, dos, dos segredos nós duas, os segredos que nós contávamos uma para as outras, né? Uma para outra. Eu conheço, eu sei quem você é, então eu quero ir com você. Eu vou deixar tudo aqui, mas eu vou com você. Sabe por quê, minha sogra? Aonde que você pousar, eu pousarei também. Aonde você passar a noite, se você passar a noite num lugar difícil, sem ter ainda onde morar, sem saber como se alimentar, eu vou estar lá do seu lado, eu vou passar com você. Eu quero ir com você, minha sogra. Eu não vou te deixar. O teu povo, o povo de lá onde você morava e vai voltar, ele vai ser o meu povo também, vai ser minha família. A sua família vai continuar sendo a minha família. E a sogra ali tentou: não, você tem parentes aqui, eu não sei, eu não tenho mais filhos para você casar com os meus filhos, eu não sei como vai ser de volta para essa cidade, para minha cidade natal, eu não sei quem eu vou encontrar lá, eu não sei nem como estão meus parentes, se eles vão poder nos acolher. Fique aqui com a sua família. Ela: não, eu não vou ficar. Porque elas se afeiçoaram. Era um amor tão grande que essa nora tinha pela sua sogra, que ela falou: eu não vou te deixar. Aonde você for, eu vou com você. E assim as duas partiram, voltaram para aquela terra. E essa mulher, ela estava tão amargurada, que ela falou assim: eu saí aqui tão bem, eu saí dessa terra com meus dois filhos, com meu esposo, e agora eu volto tão amargurada, eu volto tão ansiosa, eu volto tão depressiva, porque eu volto sem ninguém, eu volto só com você, né? Só com a nora. E a nora era tudo que ela tinha. Então, ela estava se achando triste por voltar, amargurada, sem os filhos e seu marido, mas ela esqueceu de olhar que Deus tinha provido algo para ela ali, que era a nora, a amiga dela, a confidente dela, que não ficou para trás, que resolveu segui-la.
Então, ela ali chegou e falou assim: olha, eu tenho parentes aqui, eu não sei ainda onde a gente vai ficar, a gente vai arrumar um cantinho aqui para ficar de provisório, e eu não sei nem como vamos fazer, se vamos trabalhar, se vamos ter emprego, se algum familiar vai cuidar de nós, vai ver nossa situação. E nessa cidade, como estava voltando a fartura, em muitas fazendas, muito milho sendo plantado e colhido, muito pão, né? Muita coisa gostosa ali. Ela falou assim, a Nora falou assim: olha, minha sogra, eu vou trabalhar. Eu vou lá na fazenda daquele parente seu, parente do esposo dela. Eu vou lá, eu vou lá e vou ver como está a situação, como eles trabalham, porque eu quero ver se eu consigo um trabalho lá. E ela chegou, como eu disse para vocês, essa nora era uma pessoa muito carinhosa, muito amorosa, dada. Todo mundo que ela conhecia passava a ser amiga dela, o amigo dela, de tão carinhosa que ela era. E ela chegou nessa fazenda desapercebida não, assim, intrusa mesmo. Ela chegou ali e via que os colaboradores daquele lugar, eles trabalhavam, colocavam os milhos, as espigas no cesto, mas que muitas espigas caíam pelo caminho. E eles deixavam, eles não voltavam para colher. Eles levavam só aquelas espigas que estavam dentro do cesto. E ela observou, ela era muito curiosa. Ela observou isso e falou: ah, eles não pegam de volta o milho que está no chão, as espigas. Eu vou fazer o seguinte, para mim não passar fome com a minha sogra, eu vou catar, eu vou colher esses milhos, essas espigas que eu vou levar, eu vou conseguir fazer um bolo para minha sogra, eu vou conseguir fazer um pão, ela também vai fazer, ela vai voltar a ser alegre como antes, não vai nos faltar nada. E assim ela fez. Todo dia ela ia nessa fazenda. Todo dia ela colhia, ela trazia o alimento para casa dela, que agora era ela e a sogra. Só que o dono da fazenda retornou. Ele não morava ali, ele retornou. Quando ele retornou, sentado lá, vendo os colaboradores dele sentado, ele começa a observar aquela mulher. Ele pensando assim: quem é essa mulher que vem catando as espigas que caem pelo chão, com tanto carinho, com tanto amor, rindo, brincando com todo mundo? Quem é essa mulher que nem trabalha aqui, mas foi capaz de catar o que está no chão para o alimento dela? Para quem que ela leva esse milho? E ele procurou saber ali, conhecer quem era aquela mulher, aquela jovem mulher, né? Aí, ela vem, ó, ela cata essas espigas do chão para levar. Eu soube que ela tem uma sogra. Ela leva para poder alimentar a sogra dela. E esse homem começou a prestar atenção nessa menina, nessa mulher. Todo dia a mesma alegria, o mesmo cuidado, a mesma disposição. E sabem o que aconteceu? Esse dono da terra, ele foi o remidor dessa mulher. Ele foi o provedor dessa mulher. Ele pegou e falou assim: não, eu vou me casar com essa mulher. Eu vou dar a essa mulher tudo o que ela precisa e vou também acolher a sogra dela. A sogra dela é minha parente. Eu sou parente do esposo dela que faleceu. Então esse homem foi o provedor, o remidor dessa mulher, tão jovem e já viúva. E ela ali se casou e a vida dela foi transformada. A vida da sogra também foi transformada. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as nossas batalhas, as nossas dificuldades, as nossas perdas, elas nos fazem às vezes entristecer. Às vezes nós não conseguimos nem olhar uma nova porta que se abre, um novo lugar que se abre, um novo remidor que vem para nos acolher, para nos socorrer. A gente nem começa a entender isso, de que o que eu posso fazer daquilo que fizeram comigo, o que eu posso fazer
do que eu passei lá atrás, da vida que eu tive lá atrás, dos enfrentamentos que eu passei, das grandes batalhas que eu passei. Essa sogra jamais esperava por isso, que essa nora vinha trazer para ela de volta o alimento, o amor, unir de novo uma família, colocá-la de volta em um lar, em uma casa, que essa nora ia trazer para ela um provedor novo, um provedor que ia acolhê-la nesse momento tão difícil que ela se encontrava. Então, quantas vezes a gente precisa reprocessar as nossas histórias e mudar, ressignificar, dar um novo sentido. Como dar um novo sentido? Olhar o que está em nossa volta de bom, de melhor e acolher e receber aqueles que estão vindo para nos agregar, para nos acolher, para nos ajudar. Porque tem muitas pessoas aí dizendo que viva você, é você em primeiro lugar, é você que tem que olhar para você primeiro. Não, não, não. Não foi isso que essa nora fez. Essa nora não desistiu, não pensou nela primeiro. Falou, não, essa sogra foi tão boa para mim. E no momento que ela mais precisa, eu vou abandoná-la? Não. Ela foi junto. Então, tem situações que nós precisamos estar junto com o outro, ajudar o outro, ajudar o próximo, porque às vezes a vitória do outro está em você. Ela que trouxe para aquela sogra um lar, ela trouxe para aquela sogra um alimento. Então, se essa nora tivesse desistido e deixado, ela que se vire, ela que vá sozinha, ela que se vire agora, já que ela está sozinha. Se ela tivesse feito isso, nem ela ia conhecer o remedor da vida dela, nem ela ia conhecer o novo esposo que ela ia conseguir encontrar, que ela ia encontrar, nem ela, porque ela ia pensar só nela, ia cuidar da vida dela, ela ia perder esse laço de amor, ela ia perder essa oportunidade de conhecer o remedor, aquele que vinha para curar as feridas, para tirar aquele passado ruim, para dar a ela agora uma alegria nova, diferente, a dar a ela um novo amor. Um amor ela tinha perdido, mas dar a ela um novo amor, fazê-la conhecer agora algo grande, algo novo, uma fartura diferente. Então, às vezes, é preciso olhar o outro, é preciso cuidar do outro, é preciso colocarmos o outro na nossa história ou fazermos parte da história do outro para que possamos melhorar não só a nós mesmos, a nós mesmas, mas melhorar o outro também. Então, isso é empatia, é você estar ligado, é você incluir o outro quando ele precisar de uma história nova, de uma vida nova. É você fazer isso, porque o beneficiado, a beneficiada, não vai ser só você, vai ser você e o outro, você e os outros. Isso é muito importante. Então, vamos reprocessar as coisinhas que nos acontecem, vamos reprocessar as historinhas dos outros, né? O que o outro está vivendo, eu posso ajudar onde? Eu posso ir com ela ou ir com ele até onde? Então, isso é maravilhoso, é junto, é pensar no outro, eu preciso do outro, eu preciso do outro e o outro precisa de mim. É isso que a gente tem que entender. E entendendo isso, reprocessando essas histórias traumáticas, depressivas, de ansiedade. Quanta ansiedade essa mulher não viveu, quanta depressão, quanta amargura, quanta angústia ela não viveu. Mas ela recebeu em dobro o que ela tinha perdido, porque ela acreditou. Ela acreditou naquela nora, a nora acreditou nela, e elas foram bem-aventuradas em toda aquela situação. E que você consiga fazer isso, nunca esqueça do outro, não lembre só de você, pense no outro também.
e você vai ver como a sua história vai mudar. Que Deus nos abençoe.